Opa, opa, olha, a gente volta. Não falei que era rápido? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso técnico em finanças. O que a gente está fazendo para você que está se conectando agora? A gente está recordando um pouquinho do sistema de amortização constante. Como eu tinha prometido, a gente ia iniciar falando um pouquinho, não é isso? Desse sistema para que vocês criassem um paralelo e percebessem as diferenças. Na nossa próxima aula, a gente vai estar falando um pouquinho do sistema de amortização francês, que também ainda é utilizado. Deixou-se de ser utilizado ainda o sistema de amortização francês, não se utiliza sim. Vai servir até para vocês analisarem quanto que é abusiva a taxa de juros dos principais empréstimos bancários e vai orientar vocês da necessidade real de um desses empréstimos, professor. Empréstimo é bom? Nunca empréstimo é bom, até porque a taxa de juros é altíssima. Você vai conseguir fazer um cálculo, ou pelo menos ter uma dimensão do que seria o valor futuro a ser pago ao final para liquidar um desses empréstimos. Prof, esse que o senhor está vendo com a gente, ele é o sistema de amortização constante. É o sistema utilizado, professor, pelo menos pela maioria dos bancos, se não todos, tá? Nos financiamentos imobiliários. Aqui vocês vão ter uma noção de como que as prestações elas vão diminuindo, porque dentro do sistema de amortização constante, é isso que eu quero que vocês não esqueçam, porque com certeza vocês vão estar fazendo qualquer tipo de avaliação, seja nossa, seja fora, e a pessoa perguntar para você, qual que é uma característica que define o saque? Professor, parcelas diminuem, juros diminuem. E tanto parcela quanto juros diminuem de forma constante, ou seja, no saque eu tenho que as minhas prestações elas representam para mim uma progressão aritmética. Mas a gente chegando, professora Maria Lima, bom dia, seja bem-vinda também. Professora Emanuele, que é a nossa professora mediadora, sempre presente e também dando essa força aí, o pessoal está participando com a gente aqui, não é isso, Manuela? Vamos ver aqui, olha só, vocês entenderam por que a primeira está errada? Ele pegou aqui a dívida, professor, era de 10 mil reais, está aqui, ó. Aqui peguei a dívida de 10 mil, professor. Foram 50 prestações. Toda vez que a pessoa perguntar para ti assim, ó, eu quero saber quanto que vai amortizar, ele está perguntando quanto que vai abater da dívida. Gente, é só tu lembrar assim, é como se eu fizesse uma divisão, professor, em partes iguais, em parcelas sem juros. Então, professor, amortizar esse cara aqui, ó, 200. Então, a cota de amortização paga na quinta prestação foi de 250? Não, foi de 200. E na sexta, professor, é 200. Na sétima, é 200. A amortização, gente, ela é constante. A amortização é sempre constante, é sempre o mesmo valor durante, professor, todo o meu financiamento, não é não, Luísa? Bom dia, querida, seja bem-vinda. Mais gente chegando pelo YouTube. Então, peraí, professor, é sempre 200? Então está errada a letra A. Vocês estão chegando, se conectando, acho que o pessoal lá de Fartura está entrando pelo YouTube também. Então, vê só. Se não entendeu, gente, pergunta. Vocês que agora estão com o celularzinho, pergunta. Pode perguntar uma vez, duas vezes, eu volto, faço a conta de novo. Então, fixou aí. Esse valor de R$200, ele vai ser para as 50 prestações. Agora, vamos lá, professor, letra B. Essa aqui já está errada, professor. Na letra B, ele quer saber qual que é a cota de juros, ele quer saber quanto que ele vai pagar de juros lá na 10ª prestação. Ele quer saber se foi R$164 que ele vai pagar de juros, professor, na 10ª prestação. Cara, para mim saber quanto que eu vou pagar de juros, eu tenho que saber, professor, qual que é a parcela que eu vou pagar lá na 10ª prestação. Para a gente fazer esse tipo de conta, é interessante que nós saibamos pelo menos as duas primeiras prestações. É interessante que nós saibamos pelo menos as duas primeiras prestações. Como assim, professor? Está aqui, ó. O valor, professor, da dívida é 10 mil. Esse aqui é o teu saldo devedor. Você vai dividir, professor, essa dívida em 5 prestações mensais com uma taxa de juros de 2% ao mês. O que é que você vai pensar comigo? Professor, tipo assim, eu quero saber qual que é o valor da minha primeira prestação.
Como é que eu faço para achar o valor da primeira prestação, professor? Como é que eu faço para achar o valor da minha primeira prestação? O que é a prestação no saque? A primeira prestação, vou até escrever mesmo. A primeira. Como é que eu acho a primeira prestação, professor? É só o senhor somar os juros mais o valor da amortização. A prestação, professor, é sempre a primeira prestação é sempre igual, professor, ao valor da é o valor da amortização acrescida 2 juros que incidem em cima do saldo devedor. Então, peraí, professor, como é que eu vou achar a primeira prestação? Prof, tipo, o valor da amortização aqui eu já tenho, professor. R$200. Acabei de fazer o valor da minha amortização. E os juros? Professor, nem a primeira prestação é, quanto que você estava devendo? 10 mil. Então, quer dizer que os juros, ele incide em cima do que você estava devendo. Então, eu vou calcular aqui, professor, que os juros vai ser de 2% de 10 mil, professor. O nosso juros vai ser de 2% de 10 mil. Quanto que dá 2% de 10 mil, professor? Quanto que dá 2% de 10 mil? Dá para fazer até de cabeça, você pode multiplicar por 0,02, esse 10 mil, você pode utilizar do processo fracionário. Então, quem está acompanhando o nosso curso desde o início, sabe que é bem fácil fazer esse cálculo aí, dá para fazer de cabeça. Se você está hoje na nossa aula e não sabe calcular de cabeça 2% de 10 mil, dá uma espiada nas nossas 2 primeiras aulas, que eu acho que se encontram disponíveis na plataforma do Canal Educação, que lá a gente explica técnicas para o cálculo mental, professor, de quase todas as porcentagens. 1% é 100, professor, 2% também vai dar 200, professor. Olha só. Professor, qual que é o valor da primeira prestação? Professor, a primeira prestação, ela vai ter o valor de R$400, professor. A primeira prestação, ela tem um valor de R$400. Então, peraí, mas ele quer saber, professor, se ele pagou de juros 164. Como é que eu vou fazer isso, professor, para saber quanto que eu paguei de juros? Eu disse para vocês que para achar qualquer valor de prestação, depois que eu fizer isso aqui, qualquer pergunta que ele fizer, a gente vai desenrolar aqui, ó. Professor, vocês entenderam que a primeira prestação é de R$400? O primeiro R$200 foi o valor da amortização. Coincidentemente, os juros da primeira prestação também deu 200. Então, peraí, professor. Então, aqui, o senhor vai ter o primeiro mês, o senhor vai ter o segundo mês. Vou botar mais para baixo um pouquinho. Primeiro, segundo, professor. Então, vamos lá. Qual que era, professor, o saldo devedor? Professor, olha, o senhor estava devendo R$10.000. Aí o senhor tem aqui a amortização. E o senhor tem o valor da prestação. Vamos entender. Quanto foi o valor da amortização, professor? 200. Quanto que ficou o valor da primeira prestação? Professor, ficou 400. Quanto é que você vai estar devendo no segundo mês? Quanto é que você vai estar devendo no segundo mês? Professor, 10 mil diminui de quê? Da amortização, não é, professor? Quer dizer que no segundo mês, o senhor já vai estar devendo, professor, R$9.800, professor. O senhor já vai estar devendo R$9.800. Ah, entendi, professor.
qual que vai ser o valor da prestação do segundo mês, professor? Qual que vai ser? Como é que eu faço para achar o valor da prestação? O que é a prestação, professor? A prestação é a amortização mais os juros, professor. A amortização mais juros dá o valor da minha prestação. Quanto é que eu vou achar os juros, professor, no segundo mês? Eu vou calcular 2%, professor, de 9.800. Vamos calcular aqui os juros na segunda prestação. 2% de 9.800. Quanto que dá, professor, os juros? Quanto que dá 2% de 9.800? Calcula aí. 9.800. Professor, sabe quanto é que dá de juros? Dá R$ 196 de juros, professor. 196. Então, qual que vai ser o valor da prestação, professor? Olha, eu sei que a amortização, professor, ela não vai mudar, não. A amortização, que é o que abate todo mês, é sempre a mesma coisa, é 200. 200, juntando com o 196, a nossa prestação já vai para R$ 396. Tá aí, professor, perguntem. Vê se vocês entenderam o que foi que eu calculei aqui, ó. Eu só preciso fazer a análise dos 2 primeiros meses. Se nós acharmos as 2 primeiras prestações, eu calculo o que vocês quiserem. E os juros, professor, foi de quanto? Até agora. Professor, peraí, o que varia de juros é a mesma coisa que varia na prestação. Eu estou olhando ali, professor, era R$ 400. A segunda prestação foi para 396. Diminuiu quanto, gente? Diminuiu quanto? Não foi R$ 4,00 apenas? Pronto. Sempre vai haver uma redução de R$ 4,00 para todas as prestações. Se eu te perguntasse quanto que é a terceira prestação, vai precisar, agora você não vai mais precisar fazer aquele monte de conta com porcentagem, não. Qual que vai ser o valor da terceira prestação? Qual que vai ser o valor da terceira prestação? Professor, a terceira prestação só é diminuir R$ 4,00? É. Ah, professor, então a terceira prestação já ia para R$ 392. Então, se você quiser, você poderia até fazer de 4 em 4, 400. 396, 392, mas nós temos aqui, professor, uma progressão aritmética. Você tem que a primeira prestação é 400, a segunda prestação é 396. Professor, quanto que é lá, professor? A pergunta foi a prestação ou foi os juros? Deixa eu ver bem aqui a pergunta. A cota de juros, eu deveria ter colocado os juros logo aqui. Mas não tem problema não, dá para a gente ver direitinho. Ele quer saber se só de juros, professor, a gente pagou R$ 164 na 10ª prestação. Qual que seria? Deixa eu ver se alguém colocou para mim. Não, estou acanhados hoje, os meninos. É porque a primeira aula de retorno do semestre, professor, qual que seria a prestação, a 10ª prestação, professor? Qual que seria o valor da 10ª prestação? Eu já expliquei para cá, que no sistema de amortização constante, a sequência que representa as minhas parcelas, professor, as minhas prestações representam uma PA. Se vocês observaram aqui, a razão desta PA, professor, é menos 4, porque é uma PA e não é uma PA qualquer, é uma PA decrescente. Quem não está recordando também dessa parte aqui que eu estou comentando agora da PA, dá uma olhada na nossa última aula de julho, tá bom? Que aí vocês vão recordar direitinho essa questão aí da progressão aritmética. Professor, o senhor vai usar a fórmula do termo geral, que é a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Ou seja, a nossa 10ª prestação, professor, vai ser de quanto? Professor, vai ser o A1, que é 400, que é o valor da primeira prestação,
mais um número de prestação, que é 10 menos 1, vezes a razão, que é menos 4. Professor, a nossa 10ª prestação, só finalizar a conta aqui, vai ser 400, mais 9 vezes menos 4, professor. 4 vezes 9 vai dar 36, professor. Prof, olha só, 400 menos 36, a 10ª prestação vai ficar em R$ 364, professor. A nossa 10ª prestação ficou em R$ 364. Tá, professor, mas ele queria saber os juros. O que é a prestação, professor? O que é a prestação dentro do sistema de amortização constante? A prestação é a soma da amortização com os juros. Quanto que é a amortização desse financiamento? Não é 200? Ah, professor, então quer dizer que se minha prestação foi de R$ 164, dentro daqueles se a minha prestação foi R$ 364, dentro daqueles R$ 364 ali, professor, nós temos a amortização, que é 200, acrescida dos juros, professor. O valor da prestação dentro do sistema de amortização constante, tá bom? É a soma do que, professor? O valor da prestação é quando eu somo o valor da amortização, que é 200, com juros. Logo, professor, eu posso concluir que esses juros aqui, professor, ele vale quanto? Professor, os juros vai valer exatamente R$ 164, professor. Essa daqui, professor, ela é verdadeira, professor. Ela é verdadeira. A letra B está certa. Letra B está certa. A cota de juros, o valor que nós vamos pagar de juros na 10ª prestação é R$ 164 de juros. Ou seja, a gente vai pagar o 200 da amortização acrescido do 164. Deu para entender? Agora, fixa aqui, ó. Essas duas primeiras prestações agora que eu tenho lá, que é o 400 e o 396, ele me ajuda a responder qualquer pergunta que venha a ser feita para essa situação problema. Por quê, professor? Se eu já sei que as prestações elas vão diminuir de 4 em 4 reais, eu tenho como calcular juros de qualquer mês, me utilizando, professor, dessa relaçãozinha aqui, ó, que eu pedi que vocês aprendessem na nossa última aula. Alguns já até visualizaram. Temos alunos do primeiro, temos alunos do segundo ano do ensino médio que estão acompanhando o nosso curso técnico. Então, quem já tiver passado pelo primeiro ano do ensino médio, com certeza viu, ou pelo menos era para ter sido visto, esta relação. E se não tiver visto, tiver um pouco perdido, tem que só perguntar para a gente, tá bom? Olha a terceira proposição. Ele quer saber o valor pago na 15ª prestação. Ele quer saber se a 15ª prestação foi de R$ 340. Ele quer saber se é verdadeiro ou se é falso. Que foi que eu acabei de colocar para vocês. Se vocês souberem a primeira e a segunda prestação, vocês calculam qualquer coisa. Qual foi o valor da primeira prestação, professor? Primeira prestação foi 400. Segunda prestação, professor, 396. Gente, se você dissesse para mim, professor, eu não sei essas fórmulas, não. Você está lá, no braço, lá, professor, fazendo a continha lá, se perder um pouquinho no raciocínio. Gente, do 400 para o 396 diminuiu quanto? 4, professor. É PA, professor. Ele quer que você descubra qual que é o valor da 15ª prestação. É o meu A15. A 15ª é o A15. Aí, professor, isso aqui é uma PA, todo sistema. A questão já disse que é saque, tá bom? Eu só posso dizer se é PA
se ele já tiver dito para mim que o sistema de amortização é o constante, tá bom? Se ele já tiver dito para mim que o sistema de amortização é constante, eu já posso dizer que é PA. Então, professor, a razão desta PA é menos 4. Professor, de onde foi que o senhor tirou esse menos 4? Como é que eu encontro a razão de uma PA? Pega o cara da frente, subtrai do anterior. Se você pegar 396, subtrair de 400, professor, vai dar menos... Vai dar menos 4. Se você pegar 396, subtrair de 400, vai dar menos 4. Espera aí, professor. Então, eu vou usar a fórmula do termo geral. Vou usar essa fórmula aqui. Vou botar com um azulzinho aqui, ó. Vai ficar AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Ou seja, essa fórmula aqui, que é a fórmula do termo geral da PA, ela calcula qualquer termo da sequência. Então, você não quer achar o A15? Então, onde tiver o N aqui, ó, na fórmula você coloca o 15. Vai ficar, professor, A15 é igual. Quem é o A1, professor? É a primeira prestação, professor, é 400, mais o N, que é 15, menos 1, vezes a razão, que é menos 4. Não é isso? E aí, Buriti dos Montes também, a Fabiana lá conectado. Pode botar os meninos para perguntar aí que a gente vai respondendo aqui. Faço a conta lá, professor, vai ficar o quê? 400 vai ficar 14 vezes menos 4. Vai ficar 15. É igual a 400. $414 vezes menos 4 vai dar o jogo de sinal, vai ficar menos 40, 4 vezes 4, 16, vai dar 56. O A15, que é a 15ª prestação. Depois eu vou já explicar de outro jeito. Vou até colocar aqui, cortar logo. Vou explicar sem a fórmula, tá bom? Agora é interessante que vocês saibam os dois caminhos. 400 menos 56, professor, vai dar 444. Não, 344. 3, 4, 4. Professor, tá aqui, ó. Professor, isso aqui é a 15ª. É a 15ª prestação. Tá, qual que seria o outro jeito? Aliás, deixa eu voltar logo aqui para ver se está certo ou se está errado. Olha só quanto foi que ele disse aqui. Ele disse que a 15ª prestação era de R$340. Não, tá falso, professor. Essa aqui é falsa, professor. Por que que ela é falsa? A 15ª prestação, professor, deu R$344, uma diferençazinha de R$4. Tá, professor, como é que seria para a gente fazer? Como é que seria para a gente fazer, professor, sem usar a fórmula? Cara, raciocina comigo. Se você quer descobrir a 15ª prestação, eu sei que a primeira prestação, professor, é de R$400. Você pensa assim, ó. Você pensa assim. Primeira prestação é 400. Quanto que vai diminuindo de prestação em prestação? Professor, aqui vai da primeira, segunda, terceira, não é? Vamos pensar aqui. Você vai até a 14ª. Você vai até a 14ª prestação, professor. Se você pegar, professor, até a 14ª prestação, diminui sempre quanto, professor? Prof, está diminuindo de prestação para prestação, sempre está diminuindo R$4, 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 R$4. Não é assim? É, professor, é basicamente isso aí mesmo.
Então, da primeira até a 14ª, você já vai ter diminuído quanto? Quanto, professor? 4, 4, 4, 4. Primeira vai diminuir 4 para a segunda, segunda, terceira. Professor, 14 vezes 4, professor. 14 vezes 4 dá quanto? Professor, dá 56. 14 vezes 4. Na realidade, aqui você já pagou, ó, por canetinha. Vou botar a 15ª logo. É isso aqui que eu quero que vocês vão ter que entender. Da primeira para a 15ª, professor, o 4 vai ser diminuído quantas vezes? 14 vezes, professor. Não é de 4 em 4? Ó, da primeira para a segunda diminui o primeiro 4. Da segunda para a terceira diminui o segundo 4. A professora vai ficar, se são 15 prestações, 14 delas já tirou 4, né? 14 vezes 4, 56. 400 tirando 56, o senhor vai estar pagando exatamente o mesmo R$344. Então é falsa. Essa daí também, porque a afirmação que ele fez foi que a prestação era de 340. Vamos para a próxima. Olha essa aqui. Saldo devedor após ser paga 20 prestações. Ele quer saber o saldo devedor, se é de 6.200, depois que ele pagou 20 prestações. Vamos ver aqui, professor. 10.000 era o saldo devedor inicial. Não era isso? Era, professor. Olha só, quando você paga a primeira prestação, o que amortiza da tua dívida, gente? O que efetivamente diminui da tua dívida? Esse 10.000, ele foi dividido em 50 prestações. Quando a gente pega o valor principal e divide pela quantidade de prestações, a gente encontra o valor da amortização. De quanto foi o valor da amortização? Professor, 10.000 dividido por 50. Isso aqui, gente, é constante. A amortização, ela é constante. Ou seja, quando você pagar a primeira prestação, vai diminuir só 200. Quando você pagar a segunda prestação, vai diminuir só 200. Quando você pagar a terceira prestação, vai diminuir só 200. Então, ele quer saber qual que é o saldo devedor depois que ele pagar a 20ª prestação. Se tu paga 20 prestações, quer dizer que vai abater 20 vezes o 200. Vai abater 20 vezes o 200. Então, nessa situação aqui, professor, quanto é que dá 20 vezes 200? Professor, 20 vezes 200 dá exatamente quanto? 4.000, correto? Então, o saldo devedor, após ser paga a 20ª prestação, vai ser o saldo devedor original, que é de 10.000, menos o que realmente foi abatido, o que realmente foi amortizado após o pagamento dessas 20 prestações, que foi de... Professor, o saldo devedor é de R$6.000. Aqui ele diz que é 6.200. Professor, falso, professor. É só R$6.000. Depois que o cara pagar a 20ª prestação, depois que ele pagar a 20ª prestação, o saldo devedor dele é de apenas R$6.000 e não 6.200, como está colocado na letra D. Tem outro jeito de fazer essa daqui? Tem, a gente pode fazer por PA.
Como assim, professor? Na nossa sequência, o teu saldo devedor inicial é 10 mil. Se eu sei que o que amortiza mês a mês é R$200, quer dizer que no segundo mês você está devendo 9.800. No terceiro mês, professor, seu saldo devedor já vai ser de 9.600. O próximo, professor, qual que vai ser o saldo devedor, professor? No terceiro mês. No primeiro mês era de 9.800, no segundo mês 9.600, no terceiro mês já ia ser de 9.400, 9.200, 9.000, ou seja, sempre diminuindo 200 em 200. Esses R$200 é a minha amortização, que é o que diminui, professor, mês a mês. E ele quer saber, professor, qual que é o saldo devedor após, professor, ele pagar a 20ª prestação. Agora, aqui é que eu quero que vocês entendam, ó. Esse aqui é o saldo devedor no mês 0. Aqui, professor, é após pagar a primeira prestação. Aqui é após pagar a segunda prestação. E ele quer saber, professor, após pagar a 20ª prestação. O que é que nós temos aqui, professor? Nós temos aqui uma PA, professor. Então, se eu quiser achar aquele A20, eu posso usar a fórmula da PA. A N é A1 mais N menos 1 vezes a razão. Ou seja, o saldo devedor após ser pago a 20ª prestação é o saldo devedor no primeiro mês mais 20 menos 1 vezes, professor, a razão, que é de R$200 negativo. Quanto é que vai dar? 19 vezes 200. Aqui eu fiz por PA. Aqui eu fiz por PA. Deu para entender? A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Dá para nós encontrarmos qualquer termo de uma sequência. Deu certo? Professor, olha, tipo assim, se eu quiser fazer desse jeito aqui, é só eu entender que mês a mês, o que realmente se abate da dívida é o valor da minha amortização. Então, se o cara disse que pagou 20 prestações, quer dizer que nessas 20 prestações eu já terei amortizado R$200 vezes 20, que seria a quantidade de prestações. Então, quando abate da minha dívida, professor, vai abater da minha dívida um total de R$4.000, tendo saldo devedor final de 6.000. Isso fazendo pela lógica. Ou me utilizando da progressão aritmética, onde eu sei que no primeiro mês meu saldo devedor é de 9.800, no segundo mês meu saldo devedor é de 9.600. Se você quisesse, podia ir fazendo de cabeça também. 9.400, 9.200, 9.800, 8.600, e vai diminuindo de 200 em 200 até você chegar nesse saldo devedor. Professor, a última, a letra E. Ele quer saber se a cota de juros paga na última prestação foi de R$5. Olha, acha para mim o valor da última prestação, porque eu já sei que a amortização é 200, professor. Eu sei que a prestação é a soma da amortização com juros. Se eu já sei que a amortização é 200, vou até anotar de novo aqui. A gente já encontrou isso aqui, a primeira coisa. Primeira coisa que eu pedi que vocês fizessem, achar o valor da amortização do empréstimo ou do financiamento. A amortização é 200, professor. Tá aí. Como é que eu faço para achar os juros? Eu vou achar a última prestação.
Foram quantas prestações, professor? 50. Eu também, durante os slides anteriores, eu pedi que vocês calculassem para mim a primeira e a segunda prestação. A primeira prestação, professor, era de R$ 400, a segunda prestação era de R$ 396. Vou calcular agora, professor, a última prestação. A prestação A50. Eu já sei que essa sequência de prestações, 400, 396, professor, é uma progressão aritmética, diminui de 4 em 4, não é isso? Então, professor, aqui eu já sei que é uma PA, onde, professor, o primeiro termo desta PA é o 400, a razão desta PA, professor, é o menos 4, professor. Vou usar qual fórmula para estar achando essa última prestação? Vou usar a fórmula do termo geral. AN é A1 mais N menos 1 vezes a razão. Onde no lugar desse Nzinho aqui, ó, eu só vou colocar o meu 50. Prof, ou você entender que o 4 ele vai diminuir 49 vezes. E fica a seu critério, pela lógica. Pela fórmula fica mais sucinto. Deixa eu ver aqui se está na canetinha. Então, vai ficar, professor, A50 é igual à primeira prestação, que é 400, mais 50 menos 1 vezes a razão, que é menos 4. 400 menos... Peraí. Mais, fazer a continha mesmo, 49 vezes menos 4. A última prestação vai dar 449 vezes menos 4, fazendo o jogo de sinal, vai dar negativo. 196. 400 menos 196, aqui é a prestação que eu estou achando, tá bom? Vai dar R$ 204, não é isso? Professor, isso aqui é a prestação, não é isso? Isso aí é a prestação, é a última prestação, professor. E eu aprendi que a prestação é o valor da A mais os... Se eu já sei que a amortização, professor, é 200, significa dizer que para a prestação dá R$ 204, os juros da última prestação será de R$ 4, que é para totalizar aquele 204. Qual foi a afirmação que ele fez para a gente? Professor, ele perguntou se os juros da última prestação foi de R$ 5. É falso, professor. É falso. Os juros da última prestação foi de exatamente R$ 4. Os juros da última prestação foi de R$ 4. A amortização era 200, para a prestação dá 204, conclui-se que os juros da última prestação foi de R$ 4. Eu quero colocar uma para vocês tentarem sozinhos. Pode ser? Deixa eu colocar uma para vocês aqui. Olha essa aqui. Vamos ver se vocês conseguem. Pega aí a folhinha, tá bom? Eu acho que já dá para vocês se utilizarem ou da PA ou da lógica da variação, porque a gente entende que a progressão aritmética, sendo aquela sequência que varia, professor, de uma forma fixa e constante, professor, pela adição, no caso do saque, pela subtração de um valor fixo, eu tenho como responder essa questão aí. Vocês, para realizar investimentos em suas instalações e compra de equipamentos, a pousada Boa Estadia tenha contratado pelo saque, aí você já lembra, PA, beleza? O valor de R$ 10.000 a ser pago em 5
prestações mensais, poucas prestações. Há uma taxa de juros de 3% ao mês, com o vencimento da primeira parcela daqui a 30 dias, ou seja, daqui a um mês. Ele quer saber, após a contratação do empréstimo, nessa situação, o valor, ó a pergunta, o valor dos juros pagos na quarta prestação foi de. O que é que vocês acham? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer nessa questão, independente da pergunta que foi feita, porque eu vou precisar. Se eu estou trabalhando com vocês dentro do saque, independente do que eu vou perguntar para vocês, independente da questão venha perguntar, independente do que o mercado de trabalho venha pedir de você, a primeira coisa que você tem que saber para trabalhar com qualquer questionamento relacionado ao saque é achar a tua amortização, que é o valor que abate mês a mês, que é fixo e é constante. Qual que é o valor abatido mês a mês? Qual que é o valor da amortização, professor, desse investimento aí, desse empréstimo que ele vai fazer? Para sua amortização, você vai pegar o valor do empréstimo, vocês podem ir colocando aí no chat para mim, que é 10 mil, dividido pelo tanto de prestações, que é 5. Professor, o valor da nossa amortização aqui vai dar exatamente R$2.000. Como assim? Quando você pagar a primeira parcela, você vai abater R$2.000. Quando você pagar a segunda parcela, você abate 2.000. A terceira, 2.000. A quarta, 2.000. Ou seja, sempre vai abater R$2.000. Ao fim da quinta parcela, você já vai ter abatido quanto? E é aí que vai. Então, peraí, professor, esse aí é o valor da amortização. Como é que eu faço para achar o valor da prestação? Professor, se o senhor já tem a amortização, o senhor precisa achar os juros para a primeira parcela. Como é que eu faço isso? Eu calculo a porcentagem do meu financiamento em relação em cima do saldo devedor, que como foi iniciado agora, professor, meu saldo devedor é de R$10.000. Então, eu vou calcular, professor, para a primeira prestação, nós vamos calcular 3% de R$10.000. Olha, 1% é 100. Professor, 3% de 10.000 é R$300. Ou seja, professor, o que é esse R$300? Eu botei até primeira prestações. Deixa eu apagar aqui. Eu vou botar os juros, professor. Vou botar assim. Os juros, professor, da primeira prestação. Pronto. Você vai confundir. Então, peraí, professor, os juros é 300. Agora sim, eu vou botar aqui a primeira prestação. Primeira prestação, professor, como é que eu calculo? Professor, a primeira prestação, aliás, qualquer prestação, é o valor da amortização, que é acrescido dos juros, professor. O valor, professor, da primeira prestação ficou em R$2.300. Achei o valor da primeira prestação. Achei o valor da primeira prestação. Professor, como é que eu vou calcular, professor, a segunda prestação? Ele quer que você descubra aqui, ó, o valor dos juros pagos na quarta prestação. Eu vou calcular o valor da quarta prestação. Se eu souber o valor da quarta prestação, opa, tinha que ter mais um espaçozinho, fica fácil. Agora, o que acontece? Veja no início aqui
que eu calculei 3% de 10 mil para achar os juros, professor, para a primeira prestação. Eu vou ter que fazer agora, de novo, professor. Vou ter que fazer juros de novo, professor. De 3% de quanto, professor? Vou ter que calcular 3% de quanto agora? Professor, eu calculo os juros em cima do saldo devedor. Quando você pagar aquela primeira prestação, vai diminuir a tua dívida. Mas vai diminuir a tua dívida quantos reais? Professor, vai diminuir apenas 2 mil. Eu paguei 2.300, mas o que realmente se abate da dívida é apenas o 2 mil, que é a amortização. Então, quer dizer que quando eu for calcular os juros para a segunda prestação, é o 10 mil tirando a amortização de 10 mil, eu vou estar devendo 8 mil. 3% de 8 mil, professor, dá exatamente 240 reais, professor. 3% de 8 mil vai dar exatamente 240 reais. A tua segunda prestação vai ser o valor da amortização acrescido dos juros. O valor da tua segunda prestação, professor, está em R$ 2.240 reais. Agora que você já conhece a primeira prestação e a segunda prestação, você já tem como verificar a variação. Show, Emanuela? Muito bem. Muito bem, gostei. Eu quero que os meninos participem mais. Quanto que vai ser a variação ali? Olha o valor da primeira prestação. 2.300. Olha o valor da segunda prestação. 2.240. Dá para você perceber visualmente quanto que diminuiu na prestação? Professor, era 2.300, caiu para 2.240. Diminuiu quanto? Professor, da primeira para a segunda, houve uma redução de R$ 60 reais no valor dessa prestação. Houve uma redução de R$ 60 reais no valor dessa prestação. E essa redução ela é constante. Por quê? Porque nós estamos num financiamento saque, que é constante, é PA. Então, quer dizer que se eu quisesse achar a terceira prestação, era só diminuir 60. A tua prestação ia para quanto, professor? A terceira prestação. Professor, ela ia para 2.180. A quarta prestação, professor, ia ser 2.180 menos 60 de novo. Então, quanto que vai dar a quarta prestação? Alguém pode responder para mim? Qual que é o valor da quarta? Vamos ver se ligaram mesmo. Qual que é o valor da quarta prestação, professor? Qual que é o valor da quarta prestação? Eu sei que a quarta prestação vai ser, professor, o 2.000 acrescido dos juros, que é o que ele quer saber. Mas já dá para a gente saber qual que é o valor da quarta prestação. 2.000, quanto, Emanuela? Professor, era só diminuir. Show, Emanuela, gostei. 2.000. Tá aí, professor. Como foi que a Emanuela conseguiu chegar lá? Professor, não vai diminuindo de 60 em 60? Da segunda para a terceira diminui 60. Da terceira para a quarta diminui 60 de novo. Então, o senhor vai diminuir 60, 60, 120. 2.240 menos 120. Está aqui o valor da quarta, professor. Prestação. Como eu sei que a prestação no sistema de amortização constante é a soma da amortização com juros, professor, de juros, aqui, professor, eu apaguei sem querer, mas tudo bem. Quis triscar aqui, acho que deu para você. De juros, nós vamos pagar exatamente quanto, professor? R$120, não foi isso? A redução lá de juros da quarta prestação?
Deixa eu ver aqui, professor. O senhor calculou a primeira prestação. Fazer rapidinho aqui, que eu acabei triscando aqui e apaguei sem querer. Professor, o senhor calculou os juros inicialmente. O senhor calculou 3% de 10 mil. Deu exatamente R$300. Foi isso mesmo? Volta lá. Isso, 3% de 10 mil dá R$300. Então, a nossa primeira prestação, professor, ela ficou em 2.000 acrescido do 300, ficou em R$2.300, professor. Aí o senhor foi calcular os juros da segunda prestação. Foi isso mesmo? Era 3%, eu calculei 2 ou foi 3%? Foi 2, gente? Agora eu fiquei na dúvida, que eu apaguei sem querer, eu acho que eu usei a porcentagem do outro, não foi? Foi 2%, você lembra, Isnamba? Eu acho que eu calculei, era 3% essa daqui, eu calculei foi 2, não foi não? Porque deu... Ó, porque naquela 2%, 200, eu acho que eu calculei foi 2%, não foi não, gente? Vou fazer de novo aqui. Eu acho que eu peguei 2%, era da questão anterior, essa aqui era 3%. Então, 3% de 10 mil dá 300. Vamos ver aqui. 2.300, se não, corrige aí rapidinho, peço mil perdões. Eu acho que eu coloquei 2%. Foi 3 mesmo, Emanuela? Então, tá certo, então, porque 10% dá 100, 3%, 300. 2 mil, que é o valor da minha amortização, com os juros de 300, 2.300. Vou calcular, professor, os juros do segundo mês. Vai ser 3% de quanto agora? Eu acho que foi 1, 2, 100, 200, 300. Canetinha, já está vermelho. Vamos lá. Saldo devedor. Abate só a amortização. Então, tomara que eu não tenha botado 2. Apaguei sem querer. É, tá certinho mesmo. Professor, 3%. Certinho mesmo. Certinho mesmo. Eu pensei que eu tinha botado 2, que eu apaguei sem querer aqui. Ainda bem que deu certo. Professor, aí vai para quanto? O valor da segunda prestação. É 2.000. Acrescido dos juros. Professor, a segunda prestação ficou em R$2.240. Perfeito mesmo. Então, se você analisar, professor, essas duas prestações aqui, teve uma redução, professor, de R$60. Por isso que eu só preciso achar as duas primeiras prestações. Professor, diminuiu R$60? Significa dizer, não vai nem precisar mais você fazer conta. Da segunda para a terceira vai diminuir 60, da terceira para a quarta vai diminuir 60. Então, Emanuela está até colocado para a gente aqui a quarta prestação, professor, ela já vai ficar em R$2.120, professor. A quarta prestação, ela vai ficar em R$2.120. Como eu sei, professor, que a prestação é a soma da amortização mais juros, professor, eu posso concluir que os juros aplicados, professor, a quarta prestação é um juros de exatamente R$120. Alternativa correta, letra B de bola. Vocês entenderam? Professor, essa questão dava para fazer pela aquela fórmula da progressão aritmética? Até dava. Mas
Como são poucas prestações, não se faz necessário. Eu vou recorrer à aplicação daquela formulazinha lá da APA, professor, se eu tivesse muitas prestações. Deixa eu botar mais outra aqui, para ficar até, se eu não finalizar, vocês terminam em casa. Olha essa outra aí. Olha essa outra aí. Um empréstimo que deve ser pago. Vamos ver se vocês pegaram a lógica. Por quê? Porque na próxima aula eu vou para a tabela Price, que é o sistema de amortização francês. E vocês têm que entender as diferenças. Essa aqui vocês já perceberam que como eu falo de saque, eu falo de PA, eu estou falando a mesma coisa. Aqui você tem um empréstimo que é saque. O que é a primeira coisa que você vai fazer? Professor, achar a amortização. Como é que nós achamos a amortização? Professor, é só pegar o valor principal, não é isso? E ele disse aqui para mim, o empréstimo deve ser pago em saque em 5 parcelas mensais, com juros de 3% ao mês. Se a terceira parcela paga no financiamento, e, professor, é diferente isso aqui. Isso aqui ele está dizendo, professor, que a terceira parcela, professor, ele quer saber qual que é, deixa eu ver, o valor total do empréstimo em reais, ele quer saber o valor principal, ele quer saber o valor original, professor. E, professor, como é que eu faço aí para mim entender esse negócio? Você lembra lá que o valor da parcela é sempre o valor da amortização, não é isso? Acrescida de juros. Então, esse 26.160, ele é nada mais, nada menos do que o valor da tua amortização acrescida dos juros da terceira parcela. Foram 5 parcelas, não é verdade? Foram 5 parcelas. Prof, peraí. Eu tenho como fazer a análise a título de PA ou de uma por uma. Vocês querem tentar? Vão fazendo aí. Eu acho que não vai dar tempo de finalizar, mas eu vou deixar ela marcada aqui, que na próxima aula, antes de eu iniciar tabela Price, eu cobro de vocês para ver quem que conseguiu fazer. Professor, o senhor vai ter a primeira parcela, a segunda parcela, a terceira parcela. Eu sei, professor, que a amortização é a mesma para todas as parcelas. Então, peraí, professor. Se eu considerar uma sugestão. Os alunos que não quiserem usar progressão aritmética, você pode testar. Como a questão é de marcar, você pode estar testando. Tipo assim, vamos testar. Se for 120 mil empréstimo, qual que seria o valor da amortização? Se fosse 124 mil, qual que seria o valor da amortização? Era só dividir por 5. Testava para ver qual daquelas alternativas daria o 26.160 para o valor da terceira parcela. Aí você vai pensar, professor, mas aí testando daria muito trabalho. É aí que eu quero que vocês raciocinem. Quando eu peço para tu achar a parcela, é tranquilo, porque eu já pego o valor principal, divido pelo tanto de parcelas, já acho a amortização. Mas agora, professor, ele não me deu o valor principal. Ele quer saber o valor principal, faz o processo inverso. Eu vou deixar vocês pensarem. Próxima aula, a gente discute a questão. A gente vai ficando por aqui, tá bom? Agradecendo a participação aí, galera lá do Polo de Buriti dos Montes, pessoal lá de Fartura do Piauí também, que se fizeram presentes na nossa aula. Segunda-feira, vou cobrar de vocês, tá bom? Forte abraço, um bom dia, até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha!